Olá, olá! Bora nós aqui já no final de um dia maravilhoso e temos aqui, ó, ele, um homem à moda antiga. Nosso convidado especial, mais que especial, afinal todos que estão vindo aqui são especiais, porque a gente escolhe Cada um a tem uma dedo. história conosco que a gente se orgulha muito de ter construído juntas. Eduardo Couto, conta pra gente quem é este homem à moda antiga que tá aqui na nossa frente. E que a gente admira tanto. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Tamo aí. Mas, para falar de mim, Quem é Eduardo? bom, eu passei a minha infância e adolescência numa cidade muito pequena, no interior de Minas, em Dom Silvério, e foi uma resistência muito grande, uma briga muito grande que eu tive com meu pai, que ele queria que a gente fosse para a cidade grande estudar, porque ele não teve a oportunidade de estudar, né? E eu sempre fui muito resistente a querer ir, porque eu queria ficar na fazenda, né, lá ajudando ele tocar a fazenda lá, e estudava de manhã e a parte da tarde ia para a fazenda e férias e, né, sempre passava lá, a gente não saía para lugar nenhum. Eu lembro que aos 15 anos, quando eu fui fazer o ensino colegial naquela época, eu cheguei em Belo Horizonte, eu nunca tinha andado de elevador nem de ônibus. Para mim aquilo era assustador. E fui para lá e aí comecei extremamente tímido. Fomos para uma escola que na época era até uns anos antes era só de mulheres. Então a sala tinha 40 alunos, tinha 8 homens e o resto mulher. Por isso que ele é eficiente com as mulheres, ele aprendeu desde novo. Hoje em dia ele tem 3 em casa, hein, gente? E era uma dificuldade, porque além da grande timidez, pouco homem, a gente era muito paquerado e eu vivia com vergonha até das paqueras que eu tinha na escola. Então, mas enfim, foi passando e com 17 anos eu passei no curso de economia na PUC, arrumei um emprego de office boy para pagar os estudos. E nessa época que eu me relacionei com a copeira e fiz o meu filho, né, o Bruno, né, que hoje vai fazer 40 anos agora no final do ano. Ah, é? Você tem um menino, verdade. Isso aí é uma história que acho que aqui não daria para contar. Outro podcast, né? Eu conheço a sua história de conquista desse processo. Porque o fato que eu saí com ela uma única vez, né, não transei com ela teve o filho virgem e o filho só foi aparecer para mim com 18 anos, né? E aí apareceu, já tinha uma filha e a Jaque estava grávida da nossa segunda filha, da Giovana. E aí foi uma história, foi um outro capítulo Da vida. da minha história aí. Mas de lá eu passei num concurso para o Banco do Estado de Minas Gerais, fui ser funcionário público, mas fiquei 2 anos e meio, falei, gente, isso aqui não é para mim. Definitivamente. Eu também tenho essa história. Não é, e naquela época o banco pagava 15 salários, tinha 2 gratificações em janeiro e julho, mas eu falei, gente, não é para mim. Aí fui para uma empresa de tecnologia, ser estagiário de uma equipe comercial, que era Express Informática, no qual trabalhei 13 anos. Aí entrei nesse mundo da tecnologia e trabalhei lá 13 anos, depois fui para a RM, que depois virou TOTOS. E há 14 anos eu também larguei minha carreira executiva, resolvi investir na família, foi o que me impulsionou a vir para o Espírito Santo na época. Não foi ser empreendedor, muito bonito contar essa história, mas para mim não. O que me trouxe para o Espírito Santo foi porque eu morava em São Paulo de segunda a sexta, tinha minhas 2 filhas pequenas com 7 e 4 anos. A minha mulher tinha uma empresa de aluguel de material de festa em Belo Horizonte, crescia muito, ela trabalhava 14, 16 horas por dia.
Minhas meninas praticamente sendo educadas com babá e a escola. Aí um dia eu falei, cara, isso aqui não... Eu li um livro, na verdade eu li um livro que eu ganhei de presente de aniversário, chamado Ah, Se Eu Soubesse. Esse livro... Se eu soubesse. Ah, Se Eu Soubesse. E esse livro, ele conta... Na verdade, é um livro do escritor americano, que é uma pergunta que ele fazia para os 100 maiores executivos dos Estados Unidos. E o livro era a resposta que cada um deu a essa pergunta. E qual era essa pergunta? O que você faria de diferente se você tivesse 25 anos a menos? E todos estavam na faixa entre 50 e 60 anos. E naquela época eu tinha 45 anos. Eu acabei de fazer 60. Agora sim, depois você no final do podcast dá a regra da fórmula mágica pra gente. Tá bem pra burra, hein? Já aqui, ó. Já tá cuidando aqui. direito, hein? Não, ela também é linda, diva. Nossa, é o casal mulher top. Diva. E esse livro, eu fui lendo aquele livro mexeu tanto comigo, porque eram os 100 maiores executivos, então todos muito bem sucedidos profissionalmente, e eles contando os problemas que a maioria tinha em ter dedicado tanto ao trabalho e pouca à família. E eu estava começando a me ver dentro daquela história. Eu falei, cara, eu não vou fazer parte da história desse livro. Foi quando eu realmente resolvi largar a carreira executiva, né? Eu era diretor de estratégia da TOTS, lá em São Paulo. E eu resolvi abandonar e assumir uma filial da TOTS que tinha aqui no Espírito Santo, que na época ela dava prejuízo operacional, porque a gente estava na fase de fazer muitas aquisições, tinha acabado de abrir capital. E, por ironia, aqui era uma filial, porque em 2005, eu, como diretor comercial da RM, vim aqui e comprei o representante local, porque ele também não queria mais continuar o negócio. A Microsiga, antes de virar TOTS, comprou o representante local aqui em 2004. E quando Microsiga virou TOTS, que comprou RM, aqui era filial com filial, virou uma filial TOTS e ficou aqui absolutamente de escanteio no negócio. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, oportunidade de eu resgatar minha família, ir para um lugar, conseguir vender o negócio da minha mulher sem ela perceber. Porque uma vez eu virei para ela e falei assim, Jaque, vamos vender esse negócio te ocupa muito tempo, você não está tendo tempo para nossas filhas, né? Eu morando fora, tudo ruim. Ela virou para mim e falou assim, não, mas se um dia você me largar, o que eu vou fazer na vida? Mas aquele bateu no meu... Que é uma preocupação de muitas mulheres, eu né? virei e falei, meu Deus, nunca podia imaginar que a minha esposa pensava um negócio desse sobre... Porque ela é da área de finanças, ela sempre tem o plano P. Sim, mas na verdade... E é uma história que muitas mulheres no país vivem. Certa, né? Quantas mulheres nesse país não vivem no mundo não vivem esse Exatamente, mas aquilo mexeu tanto comigo que passados uns 15, 20 dias eu virei e falei, ó, quer saber? Eu vou cuidar da minha família. Esse é meu objetivo. Aí eu vim para o Espírito Santo movido pelo foco de investir na família e fazer daqui alguma coisa que desse para, sei lá, pagar o estudo das crianças e encaminhar elas, estava bom demais. Nossa Senhora, e olha o que se tornou. Esse estudo das crianças... Eu lembro que eu falei com o presidente da TOTS, com o Laércio, né, que hoje é um grande amigo que eu tenho. Quando eu fui falar com ele que eu não queria continuar, né, e ele falou assim, não, de jeito nenhum, o Espírito Santo é muito pequeno para você e tal, não sei o quê. Eu falei, Laércio, humildemente, eu gostaria que você não me interpretasse mal, mas eu estou tomando essa decisão, não tenho a minha vida financeira absolutamente resolvida, preciso trabalhar para viver, mas o dinheiro não vai me mover mais daqui para frente. Eu quero investir na minha família. E por isso que eu quero que você me dê essa oportunidade, eu ir lá para lá e tal, me venda essa operação, mas eu preciso de uma condição de pagamento boa e tal, enfim.
Enfim, aí ele acabou concordando e eu vim para cá. E foi ótimo, né? Porque minhas meninas, a gente passou a dar muita atenção, né? Entender os momentos, cada fase do crescimento da vida delas. E hoje são duas joias que a gente tem, né? A Luísa está formando em medicina agora no final do ano. A Giovana estuda na USP lá em São Paulo em tecnologia da informação. E a Jaque se tornou sua sócia, né? A Jaque, no início muito resistente, mas depois veio trabalhar conosco e hoje é sócia lá, né? Cuida de toda a parte administrativa, financeira e RH. O que nos permitiu focar 100% no comercial, né? No atendimento a clientes. E a gente não tinha que ficar com cheque, pagamento, dinheiro. Isso ajudou demais, eu e meu sócio, a gente alavancar os negócios, né? E aí os negócios foram acontecendo. Hoje nós estamos no Espírito Santo, na Bahia, Sergipe, e 60% do interior de Minas, né? É a centro-oeste de Minas, que é a zona de Divinópolis, ali até Capitólio, a zona da Mata e leste de Minas, que é a região de Patinga, Valadares, Teoflotone, tudo ali hoje faz parte da TOTS Leste. E olha que doido, né? Normalmente as pessoas falam muito de ter que ter um objetivo, ter um sonho grande. O seu sonho grande era estar perto da família e você usou o investimento, o empreendedorismo para conciliar casamento, família, filhos e tudo. E você, independente se eu tenho um sonho grande ou se a escolha é família, mas tem uma coisa em comum aqui, né? Muito trabalho duro, né? Eu acho que isso aí, as coisas vão acontecendo, né? Quando você é muito pragmático em determinadas coisas, muito foco naquilo, esquece de olhar o ambiente, o todo, as coisas costumam não acontecer de uma forma fluida, como aconteceu assim na minha vida, né? Então, assim, mas o meu maior orgulho hoje, né, mesmo tendo hoje os negócios ter dado muito certo, ter uma situação financeira confortável, mas o meu maior orgulho é a família que eu construí. Eu não tenho dúvida em dizer isso em nenhum momento da minha vida. Eu ficaria, sei lá, 80% mais pobre, mas para ter a família que eu construí, e tenho certeza que a decisão de vir para cá, para o Espírito Santo, e ter largado essa vida louca que eu tinha e que a minha mulher tinha, e dedicado à nossa família, inclusive o nosso casamento, acho que é o maior tesouro que a gente tem hoje. Nossa, sem dúvida nenhuma. Nossa, aquele momento que a mulherada que tá ouvindo tá toda assim, corações. Mas E é lindo, porque vocês são uma família linda. A gente é apaixonada, porque depois vai fazendo amizade. Gente, ele começou como nosso cliente, né? Não. A minha relação com ele já era como cliente. Concorrente. Ah, não, Kátia antes, primeiro ela degladiava ali com ele. era concorrente. Não. Depois ele virou meu cliente. A empresa que a Kátia trabalhava, quando eu cheguei aqui, era muito maior do que a TOTS, né, Kátia? E eu já conheço como cliente, conheço a família, conheço a Jaque, então aqui eu falo... E eu vim perguntando aqui, essa é uma pergunta que eu vou fazer para você mais no final, mas, assim, quem são suas referências e mentores, né? E eu tive um executivo, que foi o Luciano Désio, um dos grandes executivos que passou pela Sênior, e a gente não teve uma relação de trabalho de chefia, mas de cliente-fornecedor. E eu sempre falo isso, aí já falei isso para você, né? E se eu tivesse sido gerida pelo Eduardo, tivesse tido a oportunidade de trabalhar com o Eduardo, que executiva eu seria hoje? Porque você é uma das referências para mim. É foda, você é foda. Sempre, né? Eu acho que pra Jazz também. Mundo, a gente brinca assim, ó, quando você começar a querer brincar só de ser conselheiro, já tá convidado. Já tá convidado. Conselho da gente, tá? Humildemente a gente convida, entendeu? Pra ser nosso conselheiro. Ó, se puder contribuir de alguma forma, será um prazer. Não é? Mas eu acho, assim, profissionalmente falando, eu venci num segmento que eu entendo muito pouco, né? É porque você é economista, eu você não é muito pouco de tecnologia, para não dizer que eu não entendo nada. Mas eu consegui, desde o início, perceber, logo no início da minha vida profissional, que o grande sacada
da empresa, dos negócios, de como as coisas acontecem, é você entender de pessoas. De você saber o que motiva cada pessoa, o que faz ela engajar em algo que vai fazer diferença para ela e para você como profissional. E eu, assim, com 20 e poucos anos, eu comecei a perceber isso nos ambientes de trabalhos que eu convivia. Aí eu comecei a ler muito sobre o assunto e eu sempre tive muita sensibilidade aguçada. Aí fui desenvolvendo, lendo e fui percebendo, por exemplo, a questão de contratação. Nós já conversamos sobre isso, né? Que a gente nas empresas admite por conhecimento e demite por comportamento. Eu vejo esse erro acontecer drasticamente em tudo quanto é lugar que eu vejo. Todo mundo contrata as pessoas pelas habilidades profissionais que ela tem. Talvez eu que menos deveria dar valor, né? Eu acho que a estabilidade emocional, o comportamento é muito mais relevante para os resultados que você tem na formação de uma equipe do que propriamente do conhecimento que ela já adquiriu. E eu percebi isso muito cedo, venho desde quando eu comecei a assumir meu primeiro cargo de coordenação, então fui tendo muita produtividade, porque a rotatividade de pessoas era muito pequena nas equipes que eu formava. E isso fez com que eu realmente isso me desenvolvesse muito como executivo. E lá na TOTUS, né, aí já como empreendedor, consegui sempre também fazer um clima de trabalho muito, muito gostoso. Sempre tive uma preocupação da gente não ter dentro do ambiente de trabalho aquele clima de competição que as pessoas acabam ficando doentes. Por mais que a empresa fora, a concorrência seja, a gente está sempre buscando resultados que sempre cada vez maiores, mas eu sempre procurei não trazer para dentro da empresa aquela competição ferrenha, onde ali é um lugar que você entra, faz o que você tem que fazer, recebe o que está acordado, tchau. Eu acho que isso aí fez muita diferença na minha história como empreendedor e como executivo, que eu fui a boa parte da minha vida. Eu concordo. Como cliente, eu vi que ao longo do tempo você ajudou a formar, inclusive, a pessoa que hoje, né, as pessoas que estão hoje no processo da tua empresa é um exemplo claro de uma empresa que deu certo um processo de sucessão. E essa sucessão é fruto de uma relação que foi duradoura, porque, por exemplo, com a relação com a Ju, a relação com quem está ali, ela é de longa data. Porque você não conseguiria, às vezes, trazer um sucessor de uma forma tão brusca, que conseguisse ter o DNA que você quer para TOTUS, que você entende, os valores que vocês valorizam ali no dia a dia, né? Todos os meus sócios, né, são sócios com ações que foram doadas, e a sucessão ela já está concluída e já comentamos sobre isso também, né, senhora? Fazer sucessão é um processo onde você tem que se abdicar do poder. Você tem que se abdicar de ficar no palco, descer e ir para trás da cortina. Sim. E é um negócio que muita gente não faz isso. E é sofrido, sabia? É sofrido. Às vezes do pouco e também da execução, né? Eu, por exemplo, busquei uma ajuda de um terapeuta para que eu fizesse essa etapa muito bem feita. Porque os conflitos, para eu não me auto-enganar, você dá autoridade, mas não dá o poder. E você tira. Se isso aí. tomar, você puxa o tapete. Isso não é desenvolver uma pessoa para ser seu sucessor. E esse é um dos grandes desafios que a gente encontra nas empresas no processo de sucessão. As empresas se preocupam em identificar o talento que vai ser o sucessor, mas esquecem, grande parte das vezes, de olhar para o sucedido. Porque o sucedido é o fator crítico de sucesso, porque se você não sair dessa cadeira, alguém não senta. Não senta. E aí você diz que essa cadeira é sua, mas na cadeira é minha, mas não continua, ela continua sendo sua. Exato. Então, as pessoas às vezes esquecem que é um humano que está nessa história, que construiu toda uma história que não foi de pouco tempo e que também merece todo o carinho, porque às vezes as empresas investem em olhar, vamos cuidar de quem vai ser o sucessor, mas é aquele ser humano que dedicou essa vida. Não, e
ser sucessor você tem um estilo diferente. Que não precisa ser igual, porque os Não desafios do diferente futuro igual não ao serão meu. os mesmos, sem dúvida. Talvez traga até resultados melhores. Esse E é o que você quer. tem que deixar ele tomar a decisão. E se errar, você Tem que pode tá aí. junto fazer Isso. consertar, mas tem que deixar ele errar. Sim, exatamente. E esse processo eu consegui concluir. E hoje, poxa, a empresa está voando mais do que quando eu estava lá na frente. Eu fico satisfeito com isso. Você, desenvolver profissionais que acabam com o tempo ficando melhor do que você. Eu acho isso aí É fantástico, fantástico, né? É foda, vai caramba. Porra, né? a vida, É porra, que massa. a vida passa, né? E deve ser uma história gente, na sua cabeça, né? Por exemplo, agora eu acabei de fazer 60 anos, né? Semana passada, né? E aí eu fico pensando, porra, eu tenho mais 20 anos de vida útil. O que você chama de vida útil? Vida útil é você ainda conseguir produzir e fazer o mundo girar fazendo diferença, né? Por exemplo, depois de 80 anos, dali para frente, se você tiver uma boa saúde, você não consegue ainda aproveitar um pouco da vida, né? Dentro de uma Uns pessoa de conselhos pros 80, 100 anos netos. e tal. Mas eu ainda tenho, eu acho que ainda tenho mais uns 20 anos aí que eu ainda quero fazer coisas para... Alguma coisa que você ainda não fez, que você ainda quer fazer? Tipo o quê? Olha, eu tenho vontade de passar um pouco do que a vida já me ensinou para quem está ainda começando a vida. Eu tenho um livro meu de cabeceira que chama-se Pequeno Grande Manual de Instruções para a Vida. Que legal. Esse livro é um livro de um americano que ele teve um filho muito, já com mais de 70 anos, e é muito rico, e ele virou e falou, cara, o que eu vou fazer para deixar de herança para o meu filho? Dinheiro ele não vai precisar nunca, mas eu queria deixar algo que acrescentasse a vida dele. Aí ele escreveu um livro com tudo aquilo que a vida ensinou para ele, Vou anotar o nome. para aí, ver como é se que ele eu não sei? antecipava a curva de aprendizado. A curva de aprendizado. Pequeno E o manual. livro Pequeno Grande Manual de Instruções para a Vida. E esse livro fez muito sucesso, então teve o livro 2, por sugestões dos leitores, e o livro 3, e depois esse livro eu ganhei há muitos anos. Ele era o condensado, o livro 1, 2 e 3, ele fez um livro só. E eu tenho vontade, às vezes, de acrescentar um monte de coisa num livro desses, que a vida também me ensinou, que não tem nesse livro, para que meus filhos, meus netos, né, as pessoas que eventualmente quiser ler e absorver isso, pode ser aprendizado. Então, no fundo, acho que eu vou querer escrever um livro contando um pouco do que a vida já me ensinou, que eu acho que valeria a pena para um jovem acelerar o aprendizado da vida dele. Porque a gente fala, não vai por aí não, que você vai cair nesse buraco. Ele não acredita, vai e cai. Mas deixa isso escrito de alguma forma para alguém que queira aprender, Sim. acelerar o aprendizado, e acaba a vida ser mais fácil, mais gostosa de viver. É muito engraçado, né? Que você sempre usa um livro de referência, né? Assim, a virada da chave para você vir para cá, ficar mais das filhas, foi o livro que você leu. Este livro é um de cabeceira que você quer poder deixar alguma coisa. Né? Toda vez que eu ia na sala, ele estava lendo alguma coisa. Eu li muitos livros, eu tenho muitos livros eu tenho uns 3 livros assim que me norteiam. Tem um outro livro de um escritor espanhol que chama Arte da Prudência. Um livro escrito em 1612. Uau! Se não me engano, esqueci o nome do autor agora, mas A Arte da Prudência. E esse livro, você lê, parece que ele foi escrito hoje. Nas relações humanas, como ele é tão atual. Então, principalmente nas relações interpessoais, no que motiva as pessoas, como trata, no caso profissionalmente, né, um pouco
dessa experiência que me trouxe até aqui, que foi desenvolver pessoas, né? Formar equipe, o que motiva, o que é realmente, o que leva uma pessoa a acordar de manhã, passar o dia extremamente motivado, fazendo as coisas acontecer. O que leva cada uma das pessoas a fazer isso? Então, isso, se a gente puder traduzir isso, passar isso dentro de um livro, para alguém poder usufruir isso mais cedo, não ter que a vida ensinar, talvez seja um propósito aí da minha vida para esses próximos 20 anos de vida útil. Ah, que linda! Pois é. Eu tenho uma tia que já não está mais aqui, ela foi freira, tia do meu marido. Ela falou assim, a gente sempre aprende, ou pelo amor ou pela dor. Se a gente quiser, a gente vai consultar as experiências dos outros, ou a gente vai aprender apanhando. São escolhas, né? E que bom que tem pessoas querendo deixar sempre um legado. Sim. Que massa! Imagino fazer algo desse tipo aí porque, assim, a gente acaba aprendendo muito com os outros, né? Sim. Uns livros, para mim, são uma fonte de a minha fonte de sabedoria. E quem escreve um livro está passando conhecimento, experiência, aprendizado da vida, né? Você vai absorvendo e vai levando, né? Ai. A mesma coisa, essa questão da vida com o dinheiro, né? Essa relação das pessoas com o dinheiro, né? Eu acho que é o maior conflito que existe hoje como que cada um trata o dinheiro, seja aquele que não tem dinheiro e aquele que tem muito dinheiro. Uhum. Eu, por exemplo, tenho uma filosofia que, se você não gosta da vida que você tem, dinheiro nenhum será suficiente. Nenhum. Então, essa questão do dinheiro também é outra coisa que eu tenho vontade de dissertar um pouco, para poder mexer um pouco com a cabeça das pessoas, para ela ter um pouco de clareza, para não ter tanto conflito e não tomar decisões tão erradas que às vezes impacta a vida dela por anos e anos, quem sabe pela vida toda. O dinheiro é um desafio sempre, né? Mas a forma como você enxerga e trata ele é que faz toda a diferença. Não? Tendo muito dinheiro ou não tendo nenhum. É sempre uma escolha. Eu vi de uma pessoa também uma vez que ele falava assim, o dinheiro, quem é o escravo, você ou ele? Qual é a relação desses dois, né? Então, é uma escolha. A gente acabou que o Eduardo, na apresentação dele, ele já falou de negócio, de família, do equilíbrio, de escolhas. Mas eu acho que eu queria fazer para deixar para quem está ouvindo a gente uma questão. É um homem culto, tem uma família linda. Qual é a fórmula para ser um homem à moda antiga? Porque a gente o tempo todo pensa muito nisso. Quando a gente pensa assim, um cavalheiro, a gente lembra sempre muito de você. E aí a gente fala assim, cara, você tem um casamento que deu certo, você tem uma vida que deu certo com as suas meninas devem se orgulhar muito de olhar e falar, cara, eu tenho um pai que é um homem inteligente, um homem que deu certo, mas é um homem humano, com um coração desse tamanho. Quanto você tem de altura, Eduardo? 1,82. Com esse 1,82, tem um coração enorme. E aí, qual é a fórmula de sucesso? De um casamento de sucesso, de ter a relação que você tem, que eu sou apaixonada na Jaque e vejo o quanto que vocês são grudadinhos juntos, tantos anos depois. Já, assim, é difícil uma fórmula para isso, né? Mas eu acho, outra pessoa que me inspirou muito foi meu avô, e ele foi, assim, indiretamente determinante para eu ter casado, né, com a Jaque, né? Porque o meu avô me ensinou como é que escolhe a mulher para casar. Olha, já é o segundo podcast que o homem tenta falar isso. Não saiu a fórmula. Vai que você vai sair a fórmula. Meu avô me ensinou e no dia... porque todo dia você ouve alguém falando algo para você, mas se você não está num momento de absorver aquilo passa. No dia que meu avô me contou isso, eu falei assim, cara,
eu tenho que terminar esse namoro que eu estou com ele e partir para outro. E quando eu comecei a namorar a Jaque, aquela frase do meu avô, que ele falava o seguinte: você escolheu uma mulher para casar, observe como ela trata o pai dela. Se ela tem carinho pelo pai, se ela abraça o pai, se ela respeita o pai, se ela beija o pai, é exatamente daquele jeito que ela vai te tratar. Principalmente depois que você tiver filhos. Mas se ela agredir o pai, responder o pai, não respeitar o pai, foi aquela filha rebelde com o pai, não serve, aquela não serve para você casar. E eu segui, e quando eu me casei, e eu, né, a Jaque é uma coisa com o pai dela, e é uma companheira maravilhosa que eu tenho. E eu sempre coloquei ela como num pedestal. Eu falei, ó, não tem outra mulher que vai chegar aonde ela está. Por mais tentações que a gente tem nesse mundo aqui, eu penso que a família, ela é o berço de tudo. Não adianta você achar que depois que você tem dinheiro, que você é o Dom Juan e que você vai poder ter tudo, que você não vai ter. Você vai ficar na solidão do seu travesseiro. Então, eu acho que isso aí não é o princípio que te leva a você realmente ser feliz. Não só consigo mesmo, como com as coisas, com a sua família, né? Não tem como você ser um cara bem-sucedido profissionalmente se você não é competente para ser bem-sucedido como marido, como pai dos seus filhos e como, né, como na sua família. Então, para mim, as coisas... O ideal é andar junto. Mas se tiver que escolher entre um e outro, eu prefiro muito mais ser bem-sucedido na família do que ser sucedido nos negócios. Uau. Pois é, resposta para alguns, confirmação para outros. Muito engraçado, porque assim, quando a gente fala moda antiga, é esse moda antiga que a gente está falando. Porque os jovens de hoje que estão tendo muito sucesso profissional, os homens de forma geral, e até as mulheres, às vezes se perdem com a vaidade ou com a pequena momento de fama ou de poder. E tem muitas tentações, né? Então, foi engraçado que a gente abriu o episódio falando de homens, eu trouxe pro marido, diferente de você, eu escolhi meu marido, tá? Porque eu sou o tipo da mulher que também escolhe. Mas, assim, o projeto de casal é você fazer escolha todos os dias, né? Escolher quem que tá ali na frente, independente das tentações, né? Exato, porque, assim, tudo muda, né? Então, eu tenho um casamento de 29 anos. Então, cara, se eu for abrir a guarda e deixar... me aventurar para outras, ter outras opção, aventuras, né? Claro que assim, sexualmente talvez seja muito melhor, mas será que tomar um saco de sal juntos não é com qualquer pessoa, não. Sem dúvida. Né? Então, uma vida longa, por exemplo, hoje a minha relação com a Jaque é uma relação muito mais de cuidado. Quero cuidar dela. Ela quer cuidar de mim. Né? Nós estamos com uma missão nossa praticamente cumprida. Nossos filhos já estão batendo asa. Uma já bateu, foi para São Paulo, acho que não volta mais. A outra, que vem, está fazendo residência aí, vai bater asa também. Então, vai sobrar nos dois. Aliás, a família começa sozinha e termina... Começa o marido e a mulher e termina o marido e a mulher, né? Os filhos entram e saem, né? Então, assim, como deu certo, né? Eu acho que quando um casamento dá certo, você tem que tomar muito cuidado para preservá-lo. E não deixar que o respeito, a admiração e o carinho, o cuidado se perca. Porque as tentações estão aí, mas as decisões, né? Você é responsável pelas suas decisões, né? E é isso que você falou, decisões são diárias, todo dia você toma, o que vale a pena, o que não vale. Mas o gostoso é construir uma coisa sólida, uma base, onde você seja referência para os seus filhos, que daqui a pouco vão ter os netos, e a vida ela se torna muito prazerosa quando você tem essa estabilidade no lar, principalmente.
e, consequentemente, acaba afetando os negócios, né? Você fica muito mais focado, emocionalmente muito mais focado em metas de médio e longo prazo para poder desenvolver seus negócios quando você tem uma estrutura familiar sólida. Pois é. Família, negócios, casamento, podem andar todos juntos. Pode, e mulheres claro, que têm essa dúvida, né? E se eu me separar de você, o que eu vou fazer? Tenha conversa aberta com seus maridos, façam os combinados de vocês, o projeto de casal, porque às vezes você não precisa abrir mão de uma relação pelo trabalho ou do trabalho pela relação. Dá para combinar, né? E se eventualmente não der certo, e pode não dar, né? Mas que aquilo seja um aprendizado para não... Pro próximo, né? Pro próximo. Não pode ficar achando... Não pode ficar achando que tudo, que nunca... Que sempre o erro está no outro, né? Sem dúvida. O erro está no outro, você vai, daqui a pouco está com 5, 6, com 7. Agora, errar... Eu falo, né? 2 coisas que você não pode errar na vida. Se errar, tenta consertar rápido. Um é escolher a pessoa com quem você vai casar. E o segundo, escolher o que você quer fazer na sua profissão. Quanto mais rápido você acertar nessas 2 escolhas, mais rápido você vai desenvolver na vida. Você mesmo vai começar um trabalho, não gosto. Não gosto. Quanto mais rápido você acertar, mais feliz você vai ser. Dica de carreira agora, hein? E a outra é a pessoa com quem você vai se relacionar. Deu errado? Porra, conserta rápido. Mas na hora que acertar, trate aquilo como o maior tesouro que você tem na sua vida. Proteja. Porque as tentações e o mundo externo aí tá aí o tempo todo para avacalhar, né? Que lindo! Que podcast, hein, gente? Olha, hoje foi um dia de aprendizado, hein? Foi. Gratidão, amado. Gratidão. Obrigada, Eduardo. Eu sei que você está viajando muito com os novos desafios aí do negócio. Obrigado por vir aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui certamente vai inspirar alguém. E quem quiser, por algum motivo, algumas dicas ou mentoria, aconselhamento de um grande empresário, marido e pai, de um grande aciona homem, que a gente faz a ponte. De um grande homem. Puder contribuir de alguma forma. E obrigado demais pelo convite. Você sabe que eu sou fã de vocês duas. Admiro essa energia que vocês duas têm de transformar a vida de tantas pessoas e de tantas empresas, né? Inclusive a minha. Vocês foram muito... Olha, vocês fizeram muito parte da história do desenvolvimento, da liderança lá na TOTS Leste. E hoje a gente colhe muito fruto disso. Vocês são 10. Obrigado. Você sabe que se eu não estivesse com ela, eu estaria com você, né? Seria uma dupla também. Joia. Tchim, tchim, gente. Beijos e até o próximo, que agora nós vamos beber. Vamos beber.